buenos dias, diretamente da nossa TV MEG, a nossa TV Seriedade Geral na Costa da Lagoa, a nossa TV Floripa, a nossa TV MEG, com causas do lugar, é a nossa causa. É só da nossa causa que podemos ser a delegada, a juíza, né? A terapeuta, a médica do assunto. É só das nossas causas, não das causas de um povo que vive no hospício. Flopando no hospício chamado mundo aí, que não chamaremos mais de Zumbilândia, certo, gente? Mas chamaremos de hospício, porque todo o terrorismo do Estado e da vizinhança só pode mesmo ter que a família ser muito loucos para suportar, né? Que não temos necessidade de ficar expostos a essas intolerâncias, mas a experiência traz a expertise. Então, estamos usando uma experiência para nos levar por um campo elétrico, um campo magnético, de fazer a diferença no nosso estado de Santa Catarina e elevar as instituições soberanas para sair da fofoca stalking, que foi o desnível da invasão da delegacia, da invasão que aconteceu no Fórum Universitário por parte das vadias políticas e das quadrilhas, tanto a feminista quanto a outra quadrilha armada, e levar a velha linguagem diplomática do coitadismo, né? A diplomacia, que para mim diplomacia não existe, o que existe é o coitadismo, e aqui já vamos ficar sem bateria, então vamos ter que encerrar a linha de transmissão do canal Magda Franciele Keiber, dizendo que a nossa independência emocional protege as crianças da coletividade tóxica, e nós não vamos abrir mão disso dentro de uma sociedade tóxica, dentro de todas essas mazelas sociais criadas por pessoas deliberadamente terroristas, extremistas de partidos, né? Muito bem, aqui encerramos uma linha, continuaremos com esta outra linha de transmissão para fazer um vídeo saudável que expressem que nós não estamos fazendo guerra tecnológica usando as redes, estamos fazendo autoajuda, fazendo projeto delinquência zero nas instituições, ajuda para quem está de trás das suas cadeiras e canetas, né? Canetas feias, canetas precisam ser enfeitadas, assim como essa que eu separei para entregar para a juíza e foi substituído por um juiz para não termos a oportunidade de entregar aquela magistrada. Mas a nossa caneta simbólica continua na minha bolsa, continua pronta para ser entregue nas assembleias ou até mesmo para o senhor Francisco de Oliveira Neto, que é o chefe de toda essa baderna chamada justiça, que eles estão badernados, bagunçados, escutando aos terroristas como se fossem vítimas. E nós demonstramos isso nas duas últimas intervenções, a quais fizemos parte, por pedido do Ministério Público, né? Para que eu falasse tanto em desfavor de mim mesma, quando o Ministério Público me ataca a pedido do Xexetão, quanto quando o Ministério Público pede qual é a minha relação, a minha correlação com esse Xexetão e por que ele me prejudicou tanto. Então, hoje, eu resolvi fazer esse vídeo que não visa proteger ninguém. Pelo contrário, a gente conhece a velha linguagem diplomática do direito positivo, dos malditos positivistas, dos advogados que ficam faturando com essas causas,
sejam advogadas ou advogados, e me perdoem se vocês não têm a capacidade cognitiva de entender que eu estou apenas deflagrando sobre o assunto do que é a vossa profissão, que é faturar com as pessoas. E nesse faturamento todo, vocês magoam, vocês perseguem, vocês fazem coisas ilícitas, mentiras, que atacam causas importantes como essa nossa, onde a gente é totalmente perseguido por um grupo de menos de 40 pessoas da costa, que não é a costa toda, mas muitas vezes o grupo, com a ajuda de advogados, com a ajuda do Ministério Público, sob direção de pessoas que não gostam da gente, usam as instituições para nos atacar, em vez de nos proteger, como deveria ser se fosse um Estado realmente democrático ou imparcial, ou PH7, né, que está interligado às instituições linearmente estável, mas não, a soberania do Estado, ela não está neutra, ela está totalmente politizada. Então, ou você faz parte do grupo político para esse grupo político te defender, ou você está à deriva, que é o caso da família, que não faz parte de nenhum grupo político, então fica à deriva. E os positivistas do Estado preferem defender os esquerdistas de extremismo, que visam sequestrar os nossos filhos ainda, porque os infiltrados continuam nas instituições. E a gente percebe a cada audiência, a cada manejo do próprio defensor público, a cada manejo de cada advogado, ao manejo, inclusive, de uma pequena audiência conciliatória. A gente percebe o manejo. Quem conhece sobre o assunto, quem está lá em prol de todo o mal que fizeram contra a gente ou contra a vontade, tendo que aceitar a verdade. Todas essas coisas nós da família estamos percebendo. E o que eu queria era estar fazendo cabelos maravilhosos, flopando nas madeixas, flopando aqui nos melhores cabelos de Floripa, feitos exclusivamente no meu próprio salão na Costa da Lagoa, e eu não posso, por causa do ostracismo, de tudo isso que vivemos, do que a Polícia Civil fez, na sua unanimidade, porque houve unanimidade da polícia no sentido de estarem na TV contra essa cabeleireira, por 2 vezes, a mando de 2 delegados. E eu lhes pergunto, senhores delegados, o que eu fiz para vocês foi só questionar o vosso trabalho, e vocês fizeram vingança da polícia contra uma cidadã civil comum. E isso é inaceitável. É inaceitável porque vocês são a força de segurança pública e deveriam me proteger e não me atacar. Além de me deixar à deriva, brigando de chinelinho, sendo que vocês têm posse de todo o armamento pesado, vocês têm as condições legais para vir e fazer a ordem. Vocês me deixaram pelhando por anos de chinelinho aqui com o problema das drogas circulantes, na frente de crianças, com a corrupção de menores. Agora vocês vão na TV me desmoralizar, me botar embaixo da sola do sapato de um delegado fajuto, bem fajuto, porque eu não imagino outros delegados fazendo o mesmo que esse fez. Eu não posso acreditar que todos vão fazer a mesma coisa, porque senão estarei neurótica, psicótica, abatumada por essas ações. E eu não sou um bolo abatumado, não. Eu sou fofinha, eu falo a verdade. Eu sou querida na minha profissão. Eu não posso estar aqui com esse cabelo azulado dourado aqui, contando mentira nas redes. Eu trabalhei pela experiência, através da expertise. Quando eu digo, agora passei na prova da civil, quer dizer, eu estou trabalhando à altura do que deve ser feito. Como diz o juiz, a esposa é muito mal compreendida, diz ele para o Renato. Não é escutada, ou é escutada, mas não é ouvida.
Exatamente, meritíssimo. Existem muitas pessoas de bala na agulha, bagas grandes e poderosas, cheios de testosterona aqui nessa ilha, capazes de entender o que eu falo. E que o terrorismo do Estado foi provocado pela vizinhança. Então, as primeiras pessoas que o Estado, ou seja, os funcionários públicos, que não se deixaram afetar pelo terrorismo das esquerdistas, das extremistas, o que essas pessoas, trabalhadores das instituições devem fazer é um resgate à verdade, contando com a voz da família, até das crianças, se for necessário, para tirar de circulação as vizinhas, grampear a perninha delas, botar a tornozeleirinha nelas, porque foram vários crimes, suficiente para elas estarem no condicionamento que colocaram a família. Se vai juntar cada evento que elas fizeram, são 9 eventos só de terrorismo, fora os ataques que elas fizeram ao meu conteúdo digital. O meu conteúdo, eu fui explícita para o Ministério Público e verdadeira em dizer, ele tem função legal e natural de fazer justiça. Em nenhum momento esse meu conteúdo foi produzido para like, para circular em desfavor de qualquer instituição ou de qualquer funcionário público, mas sim para deflagrar sobre essas quadrilhas que, usando a fofoca stalking dentro das instituições e do Estado, atacavam a minha família sem necessidade alguma de nos atacar, quando deveriam nos proteger. Nós temos aí um problema de segurança pública. Nós temos aí um problema na força, um problema na polícia. E pasmem vocês, ontem eu vi o ex-comandante da Polícia Militar de abraço com quem defende o sequestro de crianças, com quem defende tirar crianças do país, com quem defende uma série de projetos ilícitos no nosso país que prejudica as crianças. Ele é o ex-comandante da Polícia Militar de Santa Catarina, ele não é o atual comandante. O quanto isso é bom? Isso é bom. E quem cuidou do nosso processo na corregedoria foi o ex-comandante da Polícia Civil, da Polícia Militar? Foi o ex-comandante da Polícia Militar ou o atual agora? Será que as denúncias na corregedoria da Militar e da Polícia Civil não têm que ser renovadas agora? Para que todos esses comandantes, tanto de uma polícia quanto da outra, e eu acabei de me confundir um pouco ali, eu estou falando focada na questão da Polícia Militar. Agora, se nós tivermos em Santa Catarina os comandantes de Polícia Civil e Militar, delegado-geral de Polícia Civil, que defende sequestro planejado de criança usando instituições por causas imbecilizantes, denúncias imbecilizantes, que qualquer drogado faz aí nesse conselho tutelar que não investiga nada, aí nós temos um problema de segurança muito sério, parecido com o que aconteceu na Ilha do Marajó, que também aconteceu em Santa Catarina, e vão continuar deixando isso acontecer? Eu faço as perguntas. A mãe tem autoridade de fazer as perguntas e não é as instituições que são dona dos filhos, senhora promotora. Quem protege os filhos, acima de tudo, é a família. Em primeiro lugar, família consciente, pais conscientes. Não é uma mera meg falastrona, com linguagem chula, vindo nas redes falar de assuntos que não acontecem, como diz aquele delegado que sumiu do mapa. Ao menos sumiu aí de estar na porta da minha casa, prevaricando, incomodando, depois de ter ido na Record. Dizem as colegas dele que ele cuida bem a mãe dele, que ele é uma pessoa legal. Se ele fosse uma pessoa bem legal, senhora policial, ele jamais estaria junto com policiais como vocês numa abordagem totalmente ilegal daquela maneira da minha casa, prestando continência para um xexetão e para um policial corrupto. Certo? Certinho? Então, se a senhora diz que ele cuida bem a mãe dele, eu imagino que não, que seja exatamente o contrário. É assim que a gente trabalha, quando a gente não sabe mais com quem está lidando. Como eu disse,
dentro daquela unidade de segurança. Eu não posso mais confiar em ninguém de vocês, até que tudo seja esclarecido. Porque depois que a gente sofre terrorismo, tá aqui, ó, terrorismo da parte do Estado, sofre terrorismo da parte do Estado, porque acreditou numa vizinhança. Ontem mesmo eu entrei aí no site da Segurança Pública e vi que as vizinhanças podem fazer arranjo. E quando o interesse deles é as drogas, eles vão fazer segundo seus interesses. Parece que a polícia não teve a capacidade cognitiva de entender isso em tempo hábil para não criar doenças na gente. Problemas. A canseira que eu estou sentindo da luta. Pesando sempre essas canetas feias em cima da gente enquanto nada acontece com elas. Não tem a capacidade de usar o aparato judiciário, o aparato legal, o aparato de segurança, a força, para colocar uma caixa de água onde ela devia estar e não poderia ser mexida, aqui na Costa da Lagoa. Mas usaram o aparato todo para vir prender um paciente de câncer, forjar dentro da nossa casa o que forjaram, porque policiais não enxergam para dentro de muros, eles não enxergam para dentro de paredes. Então os fé pública se perderam. Eu acredito que esses policiais fé pública que estão acusando o Renato, eles devam ser exonerados, senhor Jorginho Melo, exonerados da carreira deles de policial civil. É isso que eu realmente acredito, que se eles deram o nome deles para esse tipo de pauta, eles merecem ser exonerados da carreira dele. Mediante tudo isso que nós estamos vivendo, que não é de hoje, esses ataques da força contra a família, em vez de serem favoráveis à família, e proteger a família de todo o ostracismo que acontece, racismo, de todos esses problemas. A polícia ficou com raiva de mim porque na abordagem do Ricardo por 2 vezes, do policial Ricardo aqui que veio na Costa da Lagoa, eu critiquei a abordagem no caso da Carminha, uma mulher que apanhou, e critiquei a abordagem na questão do Léo. Aí não gostou, daí fez todo esse terrorismo contra mim. Muito bem, não gostou, usaram a instituição da polícia, fizeram terrorismo contra mim, contra a minha casa, contra os meus filhos, terrorismo da Polícia Militar, eu estou falando da Polícia Militar de Santa Catarina de Floripa. Em vários eventos que eles não consideram terrorismo. Eles driblaram a corregedoria deles mesmo lá e jogaram tudo para a civil. E a civil pirou, aí eles vêm para cima. Só que eles não entenderam que não adianta eles pirar. Eles vão ter que tirar as laranjas podres. Não adianta pirar o cabeção lá e ainda achar que simplesmente submetendo a família à perícia forense, a situação deles vai mudar. Porque nós vamos manter o nosso posicionamento como cidadão. E não vamos mudar nada. Nada é nada. Vai precisar ser ouvida a família através de perícia forense, uma atrás da outra, para poder ser entendido o assunto e toda a mentira que as terroristas programaram aqui para sequestrar as crianças? Vai ser ouvida. Estamos enfrentando isso. Dá para ver para minha pele, pelo meu cansaço, dá para ver pelos problemas psicossomáticos que a gente tem desenvolvido, no caso eu tenho desenvolvido, para poder segurar a onda aqui em casa, de tudo funcionando bem, da alimentação funcionando bem, até que ponto que a nossa família consegue segurar a onda da perseguição política. É permitido perseguição política institucional e judiciária em Santa Catarina? Por que a nossa família? Por que não perseguem as terroristas que invadiram todas essas instituições e tem as provas lá dentro? Se não tem, é só me ligar. Elas estão aqui no meu computador, estão por tudo. A gente fez questão de demonstrar tudo o que foi feito. Por praticamente 11 meses após a gangue na nossa casa. E tudo que nós queríamos era ver as mandantes presas.
Porque as mandantes são muito piores do que os policiais que invadiram a nossa casa. Porque elas engambelaram a polícia. Elas engambelaram as instituições. É como diz a minha mãe, uma sindicalista por natureza, que viveu isso e sabe tudo o que acontece nesses sindicatos de polícia. Seja de polícia civil, seja de polícia militar. São todos arranjos políticos. E quando eles acham que são dona da ervilha, são donos da ervilha Floripa, e que nós somos só um pontinho de caneta na ervilha, então vamos prejudicar eles e defender o grupo de 40 pessoas, eles estão fazendo o quê? Prevaricando? Estão fazendo o quê com a instituição? Jogando a instituição na lata de lixo? Acharam que nós seríamos tão pequenininhos que não saberíamos usar as redes? Renato não pode usar as redes para fazer o que eu faço. Ele está jurado de morte. Por quem? Pelos bandidos? Não, pela polícia. Pasmem vocês. Por ex-policial aposentado? Por quem? Por esses grupos que infiltram a polícia civil, que defendem sequestro de criança, que defendem abuso de autoridade, que defendem invasão da propriedade privada e ameaças ao cidadão de bem se não der as propinas e o que eles querem. Ah, tem isso em Santa Catarina? Seria a pergunta de algumas buenas autoridades. Sim, senhores, tem isso. E por isso que eu estou pedindo para o Francisco de Oliveira Neto me ouvir. Estou pedindo tantas vezes que as bagas, das pessoas com bagas e boas canetas e raciocínio contundente e lógico, tem que ser maior do que essas pessoas que usam as instituições para abusos ilegais. É desde 2020 que nós estamos sofrendo os abusos das instituições. Não é hoje que isso vem acontecendo, que eu venho clamando nas redes, irritando tantas autoridades. Se Marcelo Carlin se irritou comigo, porque ele não imagina, esse magistrado, o quanto eu estou irritada com ele, por me condenar sem me ouvir, logo depois de um desvio de papéis que sai do Reni Batista Neto e vai para ele, para não pesar só sobre o tal do Reni. Foi um arranjo judiciário totalmente ilegal, mas eles têm lei para dizer que é legal. Eles dizem que é legal, mas mediante a lei natural, a lei que eu sigo é ilegal. É um arranjo, é uma treta, uma mutreta judiciária para condenar a mãe de família. Que a mãe de família persegue, supostamente, um policial tão honesto, como se ele não tivesse um histórico e uma história de processos contra mim. Quantas vezes eu te denunciei, o policial mais querido da Lagoa da Conceição, na corregedoria? Me respondam vocês, para o delegado-geral ir lá na TV e dizer que tem modos de fazer as denúncias. É tantos modos que se eu faço a denúncia na corregedoria contra esse policial antes dele se aposentar, no outro dia eu desapareço e viro comida de peixe. Será que precisa perícia judicial para entender essas coisas, ô magistrada do crime aí, você que cuida da questão do crime? Para entender que a penduricalha da tornozeleira está na pessoa errada, senhora. Para entender que vocês estão perseguindo um paciente crônico, judicialmente, e não estão pegando os bandidos. Estão usando o antecedente dele como se ele fosse aquela pessoa que já cumpriu todas as suas demandas com o Estado. E não estão pegando os bandidos atuais. Não estão pegando os bandidos atuais. Não estão pegando quem persegue criancinha. Fingido de buenas pessoas. Porque as maníacas estão todas maquiadas. Todas maquiadas de bondade. Beijinho na barquinha da fofoca. Me perdoe os barqueiros proeiros e toda a cooperativa, vocês não são fofoqueiros. Vocês são trabalhadores. Fofoqueiros é quem usa essa barca para fazer aquilo que é nojento. Beijinho. Usa o transporte público para fazer perseguição política através do WhatsApp, de grupos. Politizam as forças.
as forças que não são independentes, Jorginho. Porque realmente eles não têm independência para chegar aqui. E quando eles chegam, eles não vêm disfarçados, eles vêm uniformizados. E todo mundo se esconde. Por que nós somos presos 4 vezes, injustamente, ou 5? Não fugimos. Agora vem na casa de qualquer outro grupo aí, armados e identificados, não encontra as pessoas. Porque eles se avisam no grupo e fogem. É assim que sempre foi. Mas, além disso, temos coisas muito piores, que é o manejo das instituições apoiando essa gente terrorista, que fomenta o Estado contra a nossa família. Nós conhecemos o direito cidadão e conhecemos a verdadeira Carta de Direito de Criança, que não é uma linha que o juiz pensa que ele vai usar uma linha para aterrorizar a nossa família e que nós vamos baixar a cabeça, porque já demonstramos na carta a ele que não será desta maneira. O que é o terrorismo do Estado e da vizinhança para elevar a fofoca stalking a nível que eles querem? É conquistar o sequestro. Se não foi conquistado até agora, é porque ainda existem pessoas com baga que interferem nisso. E não adianta a promotora cacarejar que o Estado vai incomodar e eu vou ter que ceder. É exatamente o contrário, promotora. A senhora vai guardar suas peixeiras na gaveta e vai começar do zero. Começar do zero é começar a olhar as coisas como elas são. Em primeiro lugar, o que levou uma mãe de família a esse ponto. Porque não existe mais confiança na coletividade tóxica. Seja ela de instituições, ou seja ela da sociedade em geral. Se apodreceu tudo, ô querida, chegamos naquele estado que as crianças devem ser protegidas, seja como seja, que é o que nós estamos fazendo. Seja como seja, senhora. Até vocês arrumar essa putrescina toda feita em não sei quantos inquéritos contra a família, com muita boa vontade, quanto tempo vocês vão levar? Se é uma equipe engajada, pode usar o grupo para fazer isso em minutos. Agora, se é uma equipe dividida politicamente, não faz isso nunca. E não é os meus filhos que vão pagar o pato, senhora. Eu já expliquei, o Xexetão coagiu mais de 150 pessoas, não foram 4.000 pessoas. Quem está em menor número, numa boa análise das coisas, são eles. Não somos nós. Nós estamos com 70% de uma população boa, de um lugar bom, de nativos honestos, de nativos fortes, que não deixaram muitas coisas se criar, mas sem ter a força de alguém, a força do Estado, eles não conseguem segurar a onda da bandidagem. Principalmente desse puteiro narco, desse puteiro narco que eu tenho lutado por todos esses anos de chinelinho, enquanto que a força, em vez de vir para me ajudar, vem só para me incomodar e ainda para me denegrir profissionalmente lá na TV, que é o que eu tenho denunciado para a Defensoria Pública, para o Tribunal de Justiça, para a 5ª Delegacia, para a 10ª Delegacia, e deixa eu ver se para mais algum corregedor. E publicamente e pro Estado, para os 3 poderes. Foi denunciado tudo isso. Por isso que eu estou nas redes. Não é para likes, não, senhores. Likes não me interessa. O que eu quero ver é a banda tocar. A banda tocar é toda a perseguição que jogaram contra a família, que seja feita contra os fofoqueiros, bandidos, quadrilha, todo esse grupo sincronizado entre si contra nós. Acho que fui explícita. Gostaria de dedicar esse vídeo a uma perita judicial chamada... Agora eu não sei se é Camila ou é Gabriela. Você vai saber se você é Camila, você é Gabriela, ou você é o quê? Você vai saber. Você que apertou minha mão bem forte, não covardemente.
É para você que eu dedico a fala de hoje, de todo o meu coração. Eu espero ter sido entendível e não precisar dedicar nenhum beijinho, beijinho, pau, pau. Eu acho que podem entender que eu sou entendível. Que não é tão difícil entender a alma da artista com independência emocional, protegendo seus filhos e protegendo o Renato. Nesse condicionamento, agora ele está com as mãos mais corderosinha, mais vermelhinha, da circulação sanguínea buena. Ele está melhor do que eu, porque ele veio, ele recebeu alimentação, nutrição, suplementação, carinho dos filhos, da mulher. E ele está muito melhor que eu de saúde. Porque a minha saúde está sendo abalada psicossomaticamente, não é psicologicamente, é psicossomaticamente. Isso é a somatização de eventos de ataque contra o meu ser humano, contra a minha maternidade, contra a minha vida, perseguição policial, perseguição judicial, perseguição dessas canalhas pagas por ONGs ou BONGs ou sei lá que político maldito, e que deve ser, de uma hora para outra, eliminada todas essas coisas para que eu possa sair dessa situação de não poder circular em segurança, de estar sendo perseguido o tempo todo, de vulnerabilidade que elas colocaram, sempre tentando jogar essa vulnerabilidade que elas provocam sobre o pai de família ou sobre nós. Elas ativam grupos, senhora perita judicial, como eu lhe disse, em vários pontos para fazer o mal contra nós. E isso não é aceito em Santa Catarina. Ao menos o combinado é que isso não vai ser aceito. O que eu disse, eu nunca afetei as drogas circulantes gerais da ilha. O que eu afeto é aqui, ó, onde eu estou. Eu quero sentir fumaça do meu fogão e não quero sentir marofa, já falei. E não desisto disso nunca. Nunca, é pelas gerações que vêm depois de mim. Aonde está a minha falta de consciência? A minha imprudência? Estou falando de causas que eu e minha mãe conhecemos desde a minha infância, desde a idade tenra do Mateus. Eu vi como que é difícil recuperar paciente de droga e de álcool. E por isso que fiz essa frente de pais conscientes e essa frente que, como diz o juiz, é um movimento legítimo da mãe, delinquência zero nas instituições públicas. E espero não precisar chamar nenhum perito judicial de delinquente, nunca na minha vida, mas se precisar eu chamo. Se fizer besteira eu digo. Essa é minha vida, é a vida natural. Não é uma vida artificial por trás de velha linguagem diplomática. Não, a gente diz as coisas como elas são e as pessoas podem entender porque somos entendíveis. Agora, esses grupos que há 30 anos se apropriaram da linguagem técnica do positivismo para prejudicar pessoas, como estão prejudicando o Renato, talvez não consigam entender o que eu estou falando e realmente precisam perito jurídico para ajudar. E outros tipos de perito também. Mas espero que essas perícias sejam aplicadas por pessoas competentes também nas partes de lá. Como diz minha mãe, a justiça tem que ser uma balança linear. Fez para minha filha, vai fazer para elas também. Porque não é só para um lado da balança. Porque aí é injustiça promulgada. E eu dedico também esse vídeo à juíza. A juíza mulher e mãe, que eu não vou citar seu nome em seu respeito, protegendo a sua identidade mais uma vez, para não dizer que eu só coloco o nome do juiz na internet. Mas a cada sentença sua será colocado aqui sim, principalmente quando for injusta, que é o objetivo do Delinquência Zero no Judiciário. Combater sentença injusta, senhora. Temos esse dever cidadão, dever social.
de parar esse desnível judiciário, essa baderna politizada, que já não se faz mais justiça como era antigamente. E nós moramos em Santa Catarina, num estado que tem o apoio moral do Estado para que sejam feitas as coisas de maneira prudente e justa. E se não está tendo o apoio do Estado por uma maneira prudente e justa, é porque outro Estado defasado, paralelo, de fora, internacional, está comandando as coisas aqui dentro. E aí o senhor Jorginho Melo veste as calças. É o que eu peço para ele. Quando eu chamo ele de bunda mole, é para vestir as calças. Que tem causas que parecem pequenas e não são, não. A causa da Costa da Lagoa não é um problema de vizinho, é uma causa grande. É uma causa muito grande, porque envolve criança, sim. E a mãe está pedindo para ser respeitada. Ela está respeitando? Sim, ela está respeitando, mas para ter respeito, ela briga de chinelinho. Tem que vir o apoio, a força. Bota a caixa de água da mãe lá. Que é isso, Costa da Lagoa? 11 meses sem a linha de água dela. O que é isso, instituições? O que é isso, judiciário? Ah, não foi para audiência de julgamento ainda. Não foi porque vocês são bunda mole. Que estão ouvindo essas piranha, essas pragas, esses percevejos, essas bandidas, mentirosa. Foi lá forjar um laudo de espancamento, mas não contou que invadiu a casa, que veio buscar confusão, que arrancou os canos de água, que jogou a caixa debaixo do poste. Não contou nada do que levou a tudo aquilo. Querendo usar para sequestrar a criança. Sujeita bandida, adicta de pedofilia. E muito mais que eu posso dizer aqui, e que só pais conscientes têm o poder cognitivo comportamental de se anteceder ao maior delito contra a criança que nós íamos ter aqui. Se não estivéssemos protegendo nossos filhos dessa coletividade tóxica. E eu tenho voz, eu tenho vez para ficar 40 minutos aqui dizendo de trás para frente, de frente para trás, quantas vezes for necessário, o relatório de tudo que estamos passando, voltar nas imagens, mostrar vídeos, até que eu seja entendível. Entendida, senhores, capachos de tudo que não presta dessas leis internacional, de ideologias que não servem para nada dentro do judiciário. Vocês foram ouvir essas ideologistas em vez de ouvir a verdade. E agora o meu material digital está aí, eu não vou mudar uma linha. Vocês vão ter que me engolir, igual dizia o mestre Zagallo, na hora do bate-bola da seleção. Eu sou o técnico e vão ter que me engolir. Eu sou a mãe Meg e vocês têm que me engolir. Eu cuido de 3 projetos. Delinquência zero no judiciário, delinquência zero nas instituições, que são os mais importantes de todos. Que a delinquência zero seja nas instituições e não a delinquência zero na comunidade. É isso que cuidamos. Pais consciente cuida desses 3 projetos, por isso que tem que viver diferente. E mediante a tudo que estamos passando, temos que ser entendidos e aceitados por esse judiciário maldito que não teve a capacidade de trazer suas cadeiras de fazer as coisas direito até agora. Na delegacia tem muitos profissionais bons que não podem ser afetados pelos meus vídeos quando eu critico outros que deviam estar exonerados.
Por isso que eu vou falar do bom trabalho da delegacia quando ouve a família gravado. E que toda vez que eu me alterei em algum vídeo para que a justiça fosse feita, é força e honra. Não é para avaliar se eu tenho a sanidade mental ou não. Eu tenho sanidade mental, eu só falo a verdade. E uma vez não merecia castigo. Agora, quando é a instituição internacional que administra o judiciário, começam a castigar os bons e deixar os ruins soltinhos. Chacoalhando o peitinho para criança. Que é isso? Um putedo narco, miserável. Bandida, bandida, bandida. Como que uma bandida diz aí a quatro ventos que não sobrou nada para ela? Que ela vai botar nós de novo na cadeia? Que ela botou nós na cadeia? Que tipo de justiça é essa de Santa Catarina? Que tipo de delegacia é essa? Que tipo de instituição são essas aqui da Ilha da Nicotina, ou Ilha da Magia, ou Flopando em Floripa? Credo! Não querem ser criticados, trabalhem direito. E isso eu dedico às delegacias, a todas elas. Em todas as delegacias da Unidade de Segurança Pública tem pessoas boas e que sabem o que fazem. Agora, se não tem capacidade de me entender, busque o entendimento, busque conhecimento, se apropriem de linguagem, se apropriem de o quê? Saber que a verdade é diferente do positivismo barato. Positivismo barato é aquele fórum universitário aplicou para mim. Aquela segunda vara aplicou para mim, sem me ouvir. Isso é positivismo barato, de quinta categoria. É desnível judicial, é desnível social. É contra o que vocês mesmos escrevem, chamado nivelamento social, que é o que se busca. Que tipo de nivelamento financeiro? De conhecimento? Ou um nivelamento que todo mundo vai acreditar na mesma mentira e vai aceitar? Aí não. Aí não. Porque nós somos anti esses terrorismo e grupo de extrema esquerda. Eles são extremistas, eles não param nunca, eles dão uma trégua e já estão se armando. E eu já estou com todas as novas provas, novos fatos. Porque é com isso que nós temos que bater a bolinha, fazer o drible todos os dias. Até que as instituições, comandantes, gerais, tomem juízo nas suas cabeças. De trazer um olhar novo para o que a família está criticando. Em vez de fazer uma perseguição política desacerbada para botar moderação na família para que eu não fale mais. Cada vez que vocês me encher o saco, eu crio um projeto novo. Cada vez que vocês fazerem uma sentença injustiça promulgada, eu crio um projeto novo e uso as redes. É assim que se libera uma sociedade. Por que eu não estou liberada para circular? Porque vocês da segurança pública falharam. E vão ter que ajeitar isso. Beijinho, beijinho, beijinho e mais beijinho. E tchau, tchau. Eu tenho certeza que as equipes do Jorginho Melo entendem o que eu estou falando. Isso aqui é português. Português. Raiz. Português da terra. Português que falava o meu abuelo. Português de verdade. Beijinho, beijinho, beijinho. No coração de cada catarinense, de cada brasileiro que vai me ouvir hoje ou posteriori. Tchau, tchau. Esse olhar aqui tá cheio de fumaça do meu fogão aqui. É gente raiz, nós vamos fazer o almoço na panela de barro aqui. Não é confusão. É gente que sabe o que quer. É gente raiz. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Um beijo em vossos corações.